Bem, foi-me dado a conhecer o vídeo deste jovem, Heleno de Carvalho, que ao que parece é um frade. Eu não sei bem qual é que é a ordem dele, mas também não importa. O que importa são as suas ideias e aquilo que ele defende e a forma como dá a transmitir estas ideias. Ele tem aqui o seu canal, Heleno de Carvalho, estou a ver que já tem 3.000 subscritores. É bom, é bom. E ele não tem os comentários para este vídeo ativados. Ou seja, eu sou obrigado a fazer uma vídeo-resposta às idiotices que este homem acabou de dizer. Vamos começar por ver partes do vídeo dele e vamos respondendo à medida que vamos avançando. Oi, hoje eu tô aqui para poder falar sobre uma coisa extremamente séria. Muito se combate a doutrinação religiosa no país. Muito se diz que o Estado é laico, que não se deve ensinar religião para crianças em colégio público. Para além de outras razões que não vão ser aqui mencionadas, um dos motivos pelos quais o Estado é laico é porque existe uma porcaria de uma quantidade enorme de religiões no teu país. Ou seja, se tu tens um total de 123 milhões de habitantes que são católicos, se tu tens ortodoxos 131 mil, tens mais de 40 milhões de evangélicos, tens também mais de 1 milhão de testemunhas de Jeová, tens ainda 3 milhões e 800 mil espíritas, tens 100 mil judeus, por acaso pensei que o número era mais alto neste caso, tens 243 mil budistas, vamos para aqui para sem religião, 15 milhões 335 mil, ateus 615 mil. Ou seja, como é que tu queres ensinar? Que religião é que tu queres ensinar na escola? Vamos ensinar, vamos fazer como cá em Portugal? Vamos ensinar apenas a educação moral, religiosa e católica? Aliás, que nem sequer é educação moral, religiosa, católica. Não se ensina religião porque existe uma quantidade enorme de religiões no teu país. E para estares a ensinar religião católica aos católicos nas escolas, estarias a privar os judeus de receberem educação judaica. Ou os islâmicos de receberem educação islâmica. Daí, como é um serviço público, é destinado a todos. Tem que ser laico. Obrigatoriamente laico. Religião ensina-se dentro das igrejas. Religião ensina-se nas sinagogas. Ensina-se nas madraças. Não se ensina na escola. É escola pública. Muito se diz que a religião não deve influenciar na política. Não deve e não pode influenciar na política. Vê a bela merda que a bancada evangélica está a fazer ao teu país. Claro que tu não deves estar muito preocupado com isso, uma vez que algumas das ideias deles vão de acordo com as ideias da Igreja Católica. Agora, eu gostava de te ver a viver num Estado teocrático onde se aplica Sharia, por exemplo. E depois diz-me, se faz favor, se tu tens liberdade de expressão religiosa. Um Estado laico é o que te garante a ti e a outros que não pensam e que não têm a mesma religião que tu, a liberdade de culto. Que eu defendo, mesmo sendo ateu, olha lá, mesmo sendo ateu eu defendo a tua liberdade de culto. O que eu não defendo, sinceramente, é a tua estupidez neste vídeo. Mas o que as pessoas não sabem é o seguinte: o PT é um partido satanista. E em que é que te baseias para fazer essas afirmações? E eu não estou dizendo que todas as pessoas filiadas ao PT são satanistas. Muitos são só aproveitadores. Mas a cúpula do PT é satanista e dinheirista, em primeiro lugar. Vê-me, por favor, esta notícia que saiu no dia 26 de 1 de 2014. Cristãos movimentam 21,5 bilhões no Brasil. Valor arrecadado pelas igrejas católicas e evangélicas em 2012 é 4,3 maior do que no ano anterior. As igrejas adoram dinheiro.
Se tu estás a dizer que o PT é mau e é satânico porque adora dinheiro, imagina o que é que a tua querida Igreja Católica não é. Que cá em Portugal até já faz workshops internacionais de turismo religioso, de tão bem que se está a dar com o milagre de Fátima. Pois é, defraudaram 3 crianças para lhes colocar na cabeça que andavam a ter visões e agora te contém uma merda de um império que lhes está a dar dinheiro até mais não. E estão-se a dar tão bem que já estão a ensinar outros a fazer exatamente a mesma merda. Não, desculpa lá, foda-se. É pá, se é por causa de dinheiro, a Igreja Católica é a instituição mais satânica que eu conheço à face do planeta. Eles não estão nem um pouco preocupados com desigualdade social. Um bom exemplo de igualdade social está com o Vaticano. Para eles era tudo pobre. Assim acabava-se a desigualdade. Eles seguem a linha de Karl Marx. Eles podem dizer que são uma coisa nova, que são um socialismo novo, que eles se desenvolveram de Karl Marx, mas que na verdade eles se baseiam de novos intelectuais. Mas esses intelectuais vêm de Karl Marx. As ideias são marxistas. Este vídeo está a ser patrocinado pelo livro de Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Compre já, até o Papa gosta. E o que acontece é o seguinte, eu não estou falando isso aqui num tom alarmista nem sensacionalista. É só porque as pessoas têm direito de saber a verdade. Karl Marx, tinha como, deixa eu lembrar o nome aqui, como primeiro mestre, Moses Hess. Eu não lembro se fala assim. M-O-S-E-S-H-E-S-S. O primeiro mestre de Karl Marx era um satanista declarado. Para tudo, pessoal, parece que ele descobriu realmente que sim, que isto é tudo verdade. Ele foi ao Mídia Sem Máscara buscar esta informação. Aqui no Mídia Sem Máscara existe este artigo que diz as origens satânicas do comunismo. Vamos só ler aqui um bocadinho do que está aqui escrito, sim? Ele diz então aqui que Moses Hess foi um judeu apóstata. Pronto, até aqui tudo bem. Depois diz aqui, segundo o pastor romeno Richard Wurmbrand, prisioneiro dos comunistas por 14 anos, autor de vários livros, Joseph Hess, antes de proclamar-se comunista, praticava ritos satânicos, particularmente a missa negra. Vide Marx and Satan, Living Sacrifice Book. Eu estive à procura deste livro e encontrei-o à venda na Amazon. Eu ainda não estive a ler este livro. Agora, vamos analisar um bocadinho da vida de Richard Wurmbrand, se é que esta porcaria se diz assim. Ele nasceu em 1909. Já Moses Hess tinha morrido. E ele era um evangélico romeno. Evangélico. Ora, se há coisa mais proeficiente nos evangélicos é chamar os outros de satanistas. Sejam eles o que forem. É ateu? É satanista. É da Umbanda? É satanista. É católico? É satanista. Para eles é tudo satanista, seu idiota. É tudo satanista. Eu quero provas em como Moses Hess era satânico, se faz favor. E diga-se mais, Moses Hess, segundo este artigo da Wikipédia, diz que ele voltou a adquirir o seu nome judeu por causa do antissemitismo que se andava que se andava a sentir na Alemanha. Ou seja, já nesta altura, já antes de Moses Hess existir, já se sentia na Alemanha um enorme sentimento anti-judaico. Aliás, como em toda a Europa, aliás, como em todo o mundo. Temos muito a agradecer à Igreja Católica por isso. Ele foi dos primeiros para apoiar o sionismo. Ele foi enterrado como um judeu. Daí estar aqui este túmulo dele com várias pedras em cima. Isto é uma tradição judaica. Por falar em judeus, eu não sei se conhece esta declaração Nostra Aetate. O meu latim não é assim muito bom, mas deve ser assim que se diz. Mas o importante não é o meu latim, é o conteúdo desta carta. Esta carta é muito engraçada porque é uma carta sobre a Igreja e as religiões não cristãs. E isto fala de coisas muito engraçadas. Fala do hinduísmo e do budismo, a relação da Igreja Católica com o Islão e depois os judeus.
Os judeus que foram, aos quais foi retirado a culpa do deicídio, a culpa da morte de Cristo. Porque desde a porcaria da fundação da merda da Igreja Católica até 1965 os judeus eram tidos como culpados da morte de Cristo. E eram amaldiçoados por terem morto Cristo. Só depois de acabar a porcaria da Segunda Guerra Mundial e de se matarem judeus para caralho na Alemanha nazi, e depois de se falar então do antissemitismo, é que a Igreja Católica pensa, espera aí, se calhar os tempos estão a mudar, estamos a perder força política e temos que mudar um bocadinho a forma de trabalhar com as outras religiões de forma a não levarmos nos cornos também. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano, pelo menos, muitos padres viraram costas ao Vaticano e tornaram-se verdadeiramente humanos para além da sua religião e ajudaram os judeus a sobreviver ao Holocausto. Agora, o Vaticano não fez ponta de um caralho. Ponta de um caralho pelas vítimas do Holocausto. E isto porquê? Porque os tinha como culpados da morte de Cristo. E agora diz-me, por favor, que continuaríamos a ficar bem melhor se o Estado não fosse laico e se a Igreja tomasse conta desta merda toda. Tanto aí no Brasil como cá em Portugal. Vamos lá continuar a ver o vídeo de insanidade. Aí são evidências. Marx nunca se disse satanista. Nunca se disse satanista porque não era satanista. Mas as suas influências eram satanistas. E o seu principal objetivo era destruir a Igreja Católica. Destruir o cristianismo em geral. Por isso, Marx nutria um grande ódio pelos judeus. Marx odiava os cristãos, por isso é que odiava os judeus. Logo, o seu mestre, o Moses Hess, era a favor dos judeus. Logo, ele estava a ir contra o seu mestre. Não estou a perceber nada. Por isso, Marx queria destruir aquilo que é a raiz do cristianismo, que é o judaísmo. Daí vem o ódio pelos judeus. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. A educação no Brasil está tão má que vocês já não têm aulas de história? Diz-me, por favor, qual foi a principal razão pela qual os judeus saíram de Portugal para o Brasil. Dou-te uma ajuda. Não foi por causa do bom clima e da boa comida e da boa bebida e do samba. A ver se tu consegues compreender um bocadinho daquilo que eu vou dizer. Uma das principais causas dos judeus terem saído de Portugal para o Brasil foi porque estavam a ser perseguidos pela Inquisição. Inquisição essa que estava sobre a alçada da Igreja Católica. A Igreja Católica é essa que, por acaso, é cristã. E cristianismo esse que, em todas as suas fações, sempre perseguiu os judeus. Ainda antes de Karl Marx aparecer e as suas ideias aparecerem, ainda antes de Hessel aparecer, já os judeus andavam a ser perseguidos. A sério, vai estudar, estuda, deixa de ler a porcaria dos livros do Olavo de Carvalho. A sério, isso faz-te mal à cabeça. Tá certo? Disseminado por Karl Marx. O que acontece é o seguinte, Marx tinha um amigo muito conhecido que se chamava Bakunin. Mikhail Bakunin. Eu não lembro agora se o primeiro nome é Bakunin. Enfim, é aquele anarquista lá. O que acontece? Bakunin também era um satanista. Eu estava para aqui a dizer há bocado que os pastores evangélicos diziam que todos eram satânicos, mas eu acho que tu também. Eu acho que isso te entrou na cabeça. Eu acho que na realidade tu és evangélico. Tu és evangélico porque para ti é tudo satânico. O facto de ele ser anarquista e de criticar a religião para ti já é a prova de satanismo? Existem textos de Bakunin falando explicitamente os planos. Quais planos? Sim, podes continuar. Se já perdeste a tua linha de raciocínio, podes avançar por outra coisa qualquer. Que, na verdade, essas propagandas de anarquismo, comunismo, na verdade, são propagandas. Socialismo, fascismo,
nazismo, é tudo propaganda. No fundo, o que esse pessoal quer? Esse pessoal quer destruir a Igreja Católica, quer destruir a civilização, quer destruir a ordem mundial que existe. Isso daí não é loucura, isso daí vocês podem ler direitinho, tudo bem, vocês podem duvidar de mim, leiam. Eu posso passar para vocês informações sobre isso e tal. Fica à espera de uma videoresposta, onde me vais passar todas as informações em relação a todas as afirmações que estás a fazer agora, se faz favor. Eu vou ler só uma poesia de Karl Marx. Não, não vais, porque esta parte é aborrecida, eu vou passar imediatamente à próxima. Karl Marx comemorou quando a mãe dele morreu. Karl Marx comemorava quando um parente dele morria e ele tinha acesso à herança. Eu conheço pouco da história de Karl Marx, pelo que eu vou dizer, provas ou nunca aconteceu? Karl Marx era um satanista. É, eu acho que ele é mesmo evangélico. Karl Marx era um psicopata. Karl Marx nunca quis fazer nada de bom pela sociedade. Aí vão dizer, não, Karl Marx apenas descreveu uma situação que estava vendo no momento. Ele nunca disse que se preocupava com aquilo que ia bom. Foda-se. Bem, foda-se, digo eu depois de ouvir este vídeo. A sério, ainda por cima eu estou a editá-lo para te dar uma videoresposta e isto está-me a custar para caralho, pá. E me perdoe esse vocabulário, mas não tem vocabulário que não seja chulo para me dirigir a essas pessoas. Eu faço como Deus, só te perdoo se tu estiveres realmente muito arrependido. Tá bom? Você que é protestante, você que é católico, não pode deixar seu filho aprender marxismo nos colégios. Oh sim, era muito melhor começarem a aprender religião nas escolinhas, não era? Pois era, isso eu sei o que é que tu queres. Isso sim tem que ser proibido. Porque o próprio Karl Marx, Bakunin, vamos dizer que Bakunin não era comunista, não era socialista, tá, dane-se. Era satanista do mesmo jeito. Malta, sim, ao que parece o Heleno de Carvalho é mesmo um pastor evangélico. Para ele é tudo satânico, tá bem? Pronto, passa a mensagem. Os mestres de Karl Marx, os colegas de Karl Marx, não tinham como objetivo igualdade social nenhuma. Eles tinham como objetivo desestabilizar a ordem regente no mundo, no Ocidente. Destruir. Eles acreditavam que destruindo a ordem, destruindo tudo isso, se colocaria para baixo todas as religiões, principalmente o cristianismo. E daí surgiria um novo mundo. Diversas vezes Marx escrevia nas suas cartas menções a um ser a quem ele servia. Provas ou nunca aconteceu? Eu vou cortar este vídeo que já está a ficar longo. E é por isso que eu digo para você, Luiz Inácio Lula da Silva, nós cristãos, eu sou católico, mas eu me solidarizo com os protestantes que se sentiram ofendidos quando o Senhor disse que eles pensam que tudo é o demônio. Bem, então, ao que parece, eu tenho algo em comum com o Lula e tu tens realmente algo em comum com os pastores evangélicos, porque para ti é tudo demónio. E eu digo, demônio é o pai da mentira. Mas de verdades não estás tu cheio. Você é apenas um dos filhos do demônio na Terra. Eu sei que você não vai se converter. Acredito na possibilidade da sua conversão. Isto foi um paradoxo ou uma demonstração de pouca fé? Mas nós vamos combater até o fim esse seu projeto totalitário, satânico, e não teremos vergonha de dizer que somos cristãos. Olha lá, no teu discurso tu vais incluir também judeus, islâmicos, ateus, pessoal do Ubanda. É que é assim, é que se for verdade tudo aquilo que tu dizes, nenhum destes se engloba dentro do espectro de crenças do PT. Porque o PT é satânico, acredita em Satanás. Ora, nós ateus não acreditamos. Também vamos ser afetados por isso.
Não zombe dos cristãos. Não zombe de Deus. Não zombe de Jesus Cristo. Ok, percebi. Não ao zombi de Jesus Cristo. O PT cairá. Pode não ser pelas nossas mãos, mas escrevam o que eu estou falando. O PT cairá. Vocês escrevam o que eu estou falando. Ok, agora é que já chega. Ele vai se repetir várias vezes até ao final do vídeo dele. E eu vou ficar por aqui. Agradeço imenso o facto de terem assistido. Faço um vídeo a respostas para ele. Eu vou deixar o link para o vídeo dele na minha caixa de descrição. Divirtam-se a fazer o mesmo. E eu acho que ele precisa mesmo é de me provar exatamente aquilo que está a afirmar. A menos que ele esteja a levar isto como um artigo de fé. Como a sua crença. Pronto. Já sabem. Deem um like. Subscrevam. Partilhem nas redes sociais. E lembrem-se. Com Deus não se brinca.